Esse argentino é considerado um dos maiores gênios do futebol de todos os tempos. É Lionel Messi. Vamos falar dele e vamos dar uma olhada no seu mapa astral. Vamos lá. Lionel Messi nasceu no dia 24 de junho de 1987, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de Rosário, Argentina. Então, ele tem Sol em Câncer, ele tem Lua em Gêmeos e Ascendente em Aquário. Então, de cara, nós já vemos aqui uma personalidade extremamente sensível e ligado aos afetos e às suas origens e à sua nacionalidade. E também nós temos uma Lua em Gêmeos, que representa uma forma muito racional de lidar com essas emoções. Ele tem uma carga emocional muito grande e sempre vai tentar racionalizar, né? E o ascendente em Aquário, no frigir dos ovos, você vai ter uma aparência de uma pessoa extremamente contida e racional, porque se por um lado Câncer tem todo esse aspecto, né, da água, de reter emoções, de viver no mundo emocional, no mundo da afetividade, nós vamos ter dois posicionamentos muito importantes no seu mapa, que está em ar, que volta sempre para a racionalidade. Então, é como se ele tivesse todo aquele impacto emocional e tivesse dificuldade de expressar todas essas emoções, né? Mesmo tendo o seu Mercúrio em Câncer, né? Você tem ali Mercúrio, você tem em Câncer no mapa dele Sol, Mercúrio e Marte, né? A gente fez aqui recentemente um vídeo falando sobre o Vini Júnior e eu achei que existem algumas coisas em comum no mapa dos dois, pelo menos essa carga canceriana, esse Marte em Câncer e esse Mercúrio em Câncer também, né? Como eu falei no vídeo do Vini Júnior, um Marte em Câncer sempre representa uma certa preocupação com a saúde, né? Até onde eu sei, o Lionel Messi, até o momento presente na vida dele, ele não teve grandes problemas de saúde, mas de qualquer maneira representa uma dificuldade de expressar seu impeto de agressividade, né? Porque Marte ele representa isso, né? Vamos dizer assim, a energia para realizar coisas, a energia para se impor e tudo mais. Então, de certo modo, se essa energia desse Marte debilitado não está se manifestando em forma de doença, isso serve como um alerta, né? Porque, de certo modo, e isso acaba acontecendo, pelo menos a impressão que eu tenho em relação ao Messi, que ele é uma pessoa assim bastante contida, né? Então é como se esse Mercúrio em Câncer recebesse toda essa dose dessa dificuldade, vamos dizer assim, de ser invasivo, né? Porque Marte, acho que é a palavra mais exata para definir Marte, é essa capacidade de iniciativa, de ocupar um espaço, ocupar um local. E como é um Mercúrio que também é voltado muito para o emocional, e Mercúrio tem mais facilidade de lidar com coisas racionais, é como se a comunicação dele ficasse um tanto quanto podada, mesmo porque esse Mercúrio e Marte está fazendo quadratura com o meio do céu. Então, vamos dizer assim, principalmente a falar em público para ele é bastante difícil, é bastante complicado. Ele tem o ascendente Aquário, além de dar essa imagem de uma pessoa bastante racional, faz com que ele seja visto como uma pessoa original, uma pessoa, até certo modo, estranha, extravagante, talvez, né? Eu acho que o conceito seria mais assim, uma pessoa fora do comum, que causa uma certa estranheza. E, de fato, a gente tem muitos boatos, tem quem diga que o Messi seja autista, existe uma série de contradições nessas notícias, mas, de qualquer maneira, ele é muito notável pela essa dificuldade de comunicação que ele tem, né? Porque esse
meio do céu dele, você tem ali na casa 10, aliás, né, você tem Plutão em Escorpião, em quadratura com esse ascendente. Isso também significa que Messi tem muita dificuldade de lidar com mudanças de ideias de pensamento, né? A gente vai perceber que ele tem ali bastante, mesmo tendo bastante coisa imutável, porque ele tem coisas em Gêmeos, ele tem coisas em Sagitário e tudo mais, é como se ele fosse teimoso de uma maneira desnecessária muitas vezes, né? Então existe aí um grau de, pelo menos uma imagem de teimosia, de ser turrão e assim por diante. Nós temos uma oposição entre Saturno, que está em Gêmeos Saturno, que está em Sagitário, com a Lua, que está em Gêmeos. Também mostra uma certa dificuldade, como acontece com o Vini Júnior, uma certa dificuldade de lidar com a cultura estrangeira. Então, ele é uma pessoa que tem uma vivência muito grande no estrangeiro e ele vive meio que fora daquilo que seria o comum dentro da visão dele cultural mesmo, né? Mesmo porque Câncer sempre remete uma ligação muito profunda com as suas origens, com a sua terra natal, com a sua família e assim por diante. Ele tem uma oposição de Júpiter. Júpiter está exatamente no fundo do céu dele, fazendo oposição ao meio do céu. Isso mostra, em primeiro lugar, que ele se sente muito bem, muito confortável e ele é muito... a casa dele, a família dele é o lugar onde ele consegue administrar a agressividade dele, que todos nós temos agressividade e esse lado ariano, essa coisa impulsiva. Então, dentro da casa dele, ele se sente muito mais tranquilo do que publicamente. Ao mesmo tempo, Júpiter, ao fazer oposição ao meio do céu, acaba representando, vamos dizer assim, muito sucesso no meio estrangeiro mesmo, né? Então é um indicador de sucesso em outros países e assim por diante. Ele tem o meio do céu dele em Libra e você vê que ali ele tem uma Vênus que está em Gêmeos, o que significa que uma necessidade de adaptação a novos ambientes, está trocando de ambiente e tudo mais, né? Em termos de nacionalidade mesmo. Então, isso acaba que me obrigando ele a se tornar um cidadão do mundo. Então, você tem aí o mapa astral do Lionel Messi. Você percebe, então, a oposição entre Saturno na casa 11. Ele tem outra coisa, né? Ele tem pouca terra, assim como o próprio mapa do Vini Júnior que nós comentamos, uma certa dificuldade de lidar com as parte prática da vida dele, bastante água, bastante ar, então ele vive no universo de muito sentimento e na racionalização desse sentimento, então por isso que muitas vezes a comunicação dele é bastante restrita, né? Acaba se tornando uma pessoa com uma aparência exótica e ao mesmo tempo tímida, ou seja, vamos dizer assim, o termo talvez mais exato, uma aparência de uma primeira coisa que vem à mente, que ele seja uma pessoa esquisitona, talvez seja nesse sentido, né? Muitos planetas pessoais no Oriente, ele tem essa coisa, né? Então, o Oriente que eu estou falando seria o descendente, né? Então, ele tem muita preocupação com o que acontece no mundo do outro. O mundo do outro influencia muito ele, de um modo geral. Seria isso, né? Principalmente se esse outro estiver ligado tanto quanto ao seu contexto familiar, ao seu contexto da vida particular, do contexto do privado, né? Então, esse seria o mapa do Lionel Messi, de um modo geral, né? Um mapa de alguém bastante afetuoso, emotivo e, ao mesmo tempo, busca trazer uma racionalidade dentro de tudo isso. Um mapa que recebe o benefício de Júpiter ao seu meio do céu. Você pode perceber, você fala assim, mas é uma oposição. Oposição não é algo negativo, mas
Júpiter, mesmo quando ele age numa tensão, ele traz benefício, né? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Muitas vezes um benefício com um viés meio atrapalhado, mas ele traz benefícios, né? Atrapalhado eu quero dizer que muitas vezes não é como que a gente imaginaria que fosse, mas acaba sendo. Então, Júpiter favorecendo a carreira e abrindo espaço para uma brilhante carreira internacional. Né? Por estar esse meio do céu em Libra, sempre remete a uma pessoa com uma natureza benéfica, benevolente. Então, uma coisa meio de bom moço paira nele em termos de carreira profissional, mesmo tendo esse ascendente em Aquário, que sempre vai dar uma carga de exotismo, né? Bom, eu acho que, de um modo geral, esse é um mapa de Lionel Messi. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva no nosso canal. Vamos nessa. Até mais.